Como vocês estão? Depois de muitas festas, né? Deus é muito bom, né? Vamos estar aqui com saúde. Acho que a saúde é uma das coisas que mais tem sido clamadas, pedidas nesse ano todo. Tantas loucuras que nós vivemos. Vencemos. Encerrou-se um ciclo, inicia-se outro. E nós vamos poder pensar um pouquinho em tudo isso aí hoje, nessa noite. Palavra de apontamento, direcionamento, atitudes. Nós vamos sair daqui com um apontamento, um direcionamento, mas cada um aqui vai ter a oportunidade de sair aqui com algumas atitudes que nós vamos ter que tomar esse ano, diferentes. Vai ser para enriquecimento seu, das pessoas que estão à sua volta, desta igreja. Será benção, será benção. E não tem como nós não pensarmos como sendo o primeiro culto de 2021 e não falar sobre isso. Normalmente o primeiro culto nós falamos exatamente sobre, fazemos uma leve retrospectiva e olhamos para frente. E é o tema da nossa mensagem de hoje, que nós vamos conversar um pouquinho. Enfim, 2021. O interessante de nós olharmos ao longo de todo o ano de 2020, eu acho que nunca se chamou e clamou tanto para um ano acabar logo. Diante de tudo o que ocorreu, se nós estamos aqui, nós estamos debaixo da graça, da mão de Deus. Talvez você foi acometido por essa doença e venceu. Talvez você teve familiares com essa doença. Talvez a sua empresa que você trabalha foi afetada por essa doença. Vizinho, a igreja que você faz parte foi afetada por essa doença. Nós passamos 6 a 7 meses somente no online. Todos nós fomos afetados. Os nossos filhos já não vão mais para a escola. Foi um ano sem estar presente nas escolas. O interessante é que nós olhamos para tudo isso e, no mínimo, nós tínhamos que aprender algo. Cada um em particular pôde aprender algo com esse ano. A sua família, vida própria, o que eu posso melhorar, fazer diferente, quais serão as minhas atitudes agora, ou talvez não. Será que você pôde aprender algo esse ano? Se eu pudesse dar oportunidade para vocês e cada um compartilhar um pouquinho o que aprendeu com esse ano que se passou. O que nós aprendemos, o que eu preciso mudar e o que eu vou fazer. Você já fez essa reflexão nesses dias de festividade? Uma das coisas terríveis, por exemplo, a igreja foi afetada. E a igreja, quando eu falo, não somente o físico, né, as paredes, a igreja com o CNPJ, endereço, mas a igreja que anda, nós, porque nós estávamos moldado em um formato, e de repente aqueles princípios da igreja de se reunir foram afetados. E os cultos caseiros, aonde ficaram? Para quem já realizava, fortificou. O sacerdote dentro do lar, sendo o homem ali, ou a mulher que é sozinha, ela se tornou mais forte. Pôde usar exemplos, participar cada vez mais. E quem não fazia? Aí teve 2 caminhos: ou não fez, e aí sofreu, porque as igrejas estavam fechadas. Para pensar em tudo isso, irmão. E aí é o primeiro culto de 2021. Primeiro culto que nós estamos aqui. Por isso que a ceia do Senhor vai ser servida hoje, como uma consagração para o ano
um apontamento, uma palavra de direcionamento hoje. A igreja foi chamada e você ouviu a voz do Senhor, e não do pastor que fez um convite, mas a voz do Espírito te incomodou a estar aqui hoje para ouvir este apontamento para o ano, não só para a IBC, mas para a igreja, que é você, o templo do Senhor, andando nesta terra. E você pensou e falou: uau, eu preciso deste apontamento, preciso do Senhor cada vez mais. O interessante, irmãos, quando nós olhamos as igrejas, e no caso, nós aqui estamos olhando a nossa, todos tiveram a oportunidade de festejar, seja ali com suas familiares mais próximos, ou online, festejaram, comeram, se divertiram, passaram aí duas semanas de alegria. E quando nós olhamos as cadeiras da igreja nesta situação, por que será? Por que será? Quais são as escolhas e as prioridades? O que tem sido importante para o ser humano hoje? O que tem sido importante? E talvez nessa virada, por exemplo, você passou ela cheia de pensamentos positivos, não é? Normalmente a gente faz isso, né? A gente entra na virada do ano, o encerramento de um ciclo, iniciando outro. A gente está com quem a gente ama, nós gostamos, ou amigos ou familiares deste ano mais reduzido, mas nós passamos ali e exalamos pensamentos positivos para um novo ano. Preciso trabalhar mais, ganhar mais dinheiro, ser mais feliz, estar mais próximo da família, servir mais. Eu não sei qual foi o seu pensamento positivo para esse ano. O interessante é que muitas pessoas colocam algumas roupas identificando um novo ano. Foi o azul, o verde, cada um com a sua identificação. Talvez você foi uma pessoa que no passado, vou dizer assim, tá? Fazia algumas mandingas na virada do ano. Era pulinho para cá, era não sei o que, e a semente do romã, e $1 guardado não sei aonde, tudo para satisfazer alguma coisa que você está buscando, e a maioria delas satisfazer a carne. Deixa eu falar algo para você, já de cara, não faça mais isso, não faça mais isso, amém? Não faça mais isso. Por quê? Para um cristão, um filho de Deus, não existe sorte, irmãos. Não existe sorte. Para cristãos e filhos de Deus existe a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que para nós, no momento, não parece ser muito bom, muito legal, mas Deus é atemporal, vê adiante, está em todos os lugares, o poder está na mão dele. Então, se você era uma dessas pessoas que no passado era cheia de mandingas, stop, não faça mais, porque ele é justo, bom e misericordioso. E nós vamos viver através da palavra, do direcionamento, do apontamento que ele tem para nós. É a palavra que nos fortalece, irmãos. É a palavra. E aí, então, encaixando nisso que eu estou falando para vocês agora, que tal todos nós, inclusive você que está assistindo essa gravação, fazer um compromisso verdadeiro e real com o Senhor? Não com mandingas e jeitinhos e sorte, não. É um compromisso verdadeiro e real. Lembre-se da virada de 2019 para 2020. Pense aí, onde você estava? De 2019 para 2020. Um ano de 2019 muito estranho. Algumas pessoas encerrando aquele ciclo reclamando, né? Era política, era tudo, estava muito estranho, a economia não estava bem, e nós encerramos aquele ano de 2019, alguns agradecendo, alguns
querendo um ano melhor, muitos murmurando pelo ano 2019, e quando chega março de 2020, um tapa na cara do mundo, não é de um bairro de São José do Rio Preto, é do mundo. E aí, irmãos, eu começo a fazer algumas reflexões. Por que será que as coisas não mudam? 2019, 2020, vai lembrando aí todos os finais de ano seu. Por que será que nós não mudamos? A sociedade não muda, a igreja não muda. Por que será, irmãos? Entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, e nós continuamos com as mesmas atitudes, com as mesmas palavras, a mesma pessoa. E aí nós vamos nos aprofundar hoje, entender esse compromisso real e verdadeiro que nós vamos fazer com o Senhor, que vai gerar uma mudança verdadeira e real em nós. Amém? Vamos para a palavra? Abra o livro, a carta aos Filipenses. Abra sua Bíblia, Filipenses capítulo 3, a partir do verso 10. Vamos lá? Abra sua Bíblia. Filipenses capítulo 3, a partir do verso 10. Esse vai ser o texto base para a gente fazer a reflexão inicial. Depois nós vamos nos aprofundar em alguns outros textos. Carta aos irmãos de Filipenses, capítulo 3, a partir do verso 10. Vamos lá? Se você não trouxe, eu estarei projetando. Eu estou usando a versão aqui NVI. Gostaria que você acompanhasse na sua Bíblia, que é a versão que você usa todos os dias para ler e estudar. Se você não trouxe, vai estar projetado ali, tá bom? Diz assim a partir do verso 10: quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Olha só que incrível esse início aqui. Verso 12: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço. Grifa isso na sua Bíblia: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Vamos orar. Pai, que a sua graça e misericórdia nos revista. O Espírito de revelação do Senhor traz orientação da palavra de Deus para os irmãos aqui presentes, para os que estão ouvindo esta gravação. Revela, ó Pai, incomode a todos, dê apontamento. O Senhor é soberano neste lugar, a tua palavra é viva. O Senhor é um Deus poderoso. Fala conosco agora em nome de Jesus. Irmãos, que incrível essa passagem bíblica. Algumas coisas estão grifadas ali, e eu gostaria que você olhasse agora para a TV e visse. Paulo fala aqui que ele quer conhecer a Cristo, ao poder da ressurreição, e participar dos seus sofrimentos. Aqui já vem uma pausa gigante numa caminhada cristã, porque nós não gostamos que pisem no nosso calo, de sofrer, de passar por dificuldades. E Paulo diz: olha, eu quero conhecer mais, inclusive esses sofrimentos o próprio Senhor passou. Aí ele fala: para que de alguma forma eu, passando por isso, essas dificuldades, os sofrimentos, eu possa alcançar a ressurreição dentre os mortos. Irmãos, este prêmio chamado celestial do verso 14, este alvo que ele está prosseguindo,
é o Senhor. E esse prêmio, irmãos, é a ressurreição dentre os mortos. O Senhor, irmãos, não quer te deixar milionário. Não é para você ficar mais bonito, não. É para você alcançar o prêmio celestial, a ressurreição dentre os mortos. Esse tem que ser o nosso objetivo. Estar nesta terra aqui, nós somos peregrinos. Alcançar o prêmio celestial, a ressurreição diante de um dia que Ele virá e buscar a igreja do Senhor. Aqueles que serão deles, ouvirá a voz do arcanjo. Isso é incrível, irmãos, isso é incrível. E nós precisamos fazer aqui um parêntese. Eu sempre gosto de trazer aqui um contexto, uma breve explicação do livro, da carta que está sendo escrita, para vocês compreenderem. Filipenses é chamada a carta da alegria. Paulo, quando escreveu a carta aos Filipos, ele estava preso em Roma. Essa igreja foi fundada, o link dela, como eu falei semana passada, quem viu a pregação, seja no online ou no ao vivo, é a mesma forma que eu vou dizer. O link desta igreja que foi fundada por Paulo na sua segunda viagem missionária, está em Atos capítulo 16. Lá mostra a fundação, lá mostra Paulo sendo preso com Silas, todo aquele contexto em que Paulo e Silas estavam na prisão. Paulo, então, nesta carta aqui dos Filipenses, está preso em Roma. E é chamada da carta da alegria, porque a todo momento ali você vê Paulo dando orientações para com isso. E Paulo, então, escreve essa carta num momento de dificuldade, irmãos, de dor, de percas, de abandono, de isolamento. Ele escreve uma carta de gratidão. O irmão operador de Paulo, da caminhada de Paulo, chamado Epafrodito, vai ao encontro de Paulo na prisão em Roma. Os irmãos aqui desta igreja ajudaram Paulo financeiramente, quando ele estava em Corinto, quando ele estava em Tessalônica, nas suas viagens missionárias. Esses irmãos aqui ajudaram Paulo financeiramente. E Paulo, então, agora neste momento está preso em Roma. E aí o operador, chamado Epafrodito, vai ao encontro de Paulo. Esse irmão quase morre, fica doente, isso está relatado na Bíblia. E quando ele melhora, ele retorna para Filipos, uma das cidades mais importantes ali da região da Macedônia. Era uma província romana. Paulo, então, escreve essa carta e dá ao Epafrodito para levar à igreja. E ali ele demonstra gratidão, deixa orientações para a igreja. Alguns problemas entre duas irmãs que estavam tendo na igreja é relatado nesta carta aos Filipenses. E Paulo, então, diante de tantas dificuldades, escreve uma carta que é chamada a Carta da Alegria. Como encarar tudo isso, irmãos? Quando nós olhamos aqui, nós vamos nos atentar ao verso 13 e 14 desses que nós lemos. Paulo fala no verso 13: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Paulo aqui já estava falando, irmãos, eu não alcancei ainda este prêmio, por isso que eu estou escrevendo para vocês. Animem-se, alegrem diante dos sofrimentos, das dificuldades de um ano de 2020 maluco. Alegre-se. E aí ele continua escrevendo: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. Qual é o seu alvo? Diante de um 2020 que ficou para trás, um novo ciclo se iniciando, qual é o seu alvo? Quando eu iniciei falando da virada do ano, muitas coisas acontecem, não é? São mandingas e acreditando numa série de coisas, mas qual é o seu alvo? Não é sorte, é o poder e a graça, a misericórdia e a vontade do Senhor sobre nós. Qual tem sido o nosso alvo? Muitas pessoas estão apontando
para outras coisas e não compreende a vontade do Senhor. E o ano vai passando, as coisas não acontecem conforme semeou na carne, e aí diz: uau, por que tudo isso acontecendo? Porque o alvo não era o correto. O alvo não era o correto. Esse tem que ser o nosso objetivo, irmãos. Esse tem que ser o nosso objetivo. Intimidade com Deus. Conhecê-lo cada vez mais. Nos aprofundar. Ler mais as Escrituras. Passar tempo de qualidade com o Senhor. Servir com amor, com disponibilidade de coração. Esse tem que ser o nosso alvo. O Senhor Jesus tem que ser o nosso alvo. Chamado celestial para participação dos sofrimentos, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Sabe de uma coisa que, uma característica do brasileiro? Nós somos um povo indisciplinado, sem compromisso. E aí quando nós vamos falar de compromissos, é o que nós vamos fazer hoje, falar sobre disciplinas, orientações, apontamento para mudar. Ixi, aí já é muito difícil, não dá certo, não tenho tempo, as coisas não dá, eu tenho outras prioridades. Um povo indisciplinado e sem compromisso. Sem compromisso. Irmãos, nós não conseguimos ler um livro por mês. Um livro por ano. Muitos não conseguem. A gente não consegue firmar em melhorar a qualidade de vida, fazer exercício, cuidar do corpo. A gente começa a pagar uma academia, fazendo um exercício, uma caminhada, e de repente, não dá, não consigo, 2, 3 vezes que foi, abandonou. Sem disciplina, sem compromisso. Nós não conseguimos estudar, sabe, eu vou melhorar nas condições profissionais, eu preciso me preparar mais, estudar, nós não conseguimos fazer isso. Arrumar um tempo para estudar, e nas questões espirituais, orar e ler. Se pudesse computar, colocar na calculadora, quanto tempo você passou a sós com o Senhor, na intimidade, se deliciando nas Escrituras, ouvindo a voz de Deus. Não é ficar só falando, é passar um tempo a sós com Ele, meditar naquilo, digerir, praticar aquilo que você leu. Quanto tempo nós fizemos isso? Quanto tempo, irmãos? Vou falar algo para você, tudo que vai melhorar a sua vida e mudar a sua vida, normalmente, para a carne, é chato e repetitivo. Pensa aí nos exercícios físicos, nas leituras, nos estudos, na busca maior. Aquilo que vai melhorar e mudar a sua vida para a carne é chato e repetitivo, irmãos. Aí você deve estar olhando para mim e falando: ah, pastor, você fala isso? O senhor não trabalha, o senhor é um bom vivan, né? Ah, pastor, você não sabe, eu tenho filhos. O senhor fala isso porque não tem filhos, não tem família. O senhor fala isso porque você não sabe os cursos que eu preciso fazer, estudar. Não, pastor, o senhor fala isso porque você não sabe a dificuldade. Não dá. Deixa eu falar algo para você. Diante da minha vida, da forma com que eu vivo, eu digo para você que é possível. É possível. Nós sempre vamos ter tempo para aquilo que nós priorizamos. Nós sempre vamos ter tempo para aquilo que nós priorizamos. Quer ver? Vou compartilhar um pouquinho do meu tempo, da minha vida. E eu estou falando isso não para engrandecer ou falar algo, mas para servir de testemunho, para te encorajar e falar: uau, é possível. E eu gostaria de um dia talvez convidar você a participar um momento comigo ao longo da minha semana nos afazeres. Eu não estou diminuindo os seus, mas eu estou usando o meu como exemplo para encorajar você mais. Eu trabalho, irmãos, como vocês todos. Trabalho com vendas, pressão,
metas, objetivo, planilhas, análise, chefe, uma série de coisas. Eu trabalho em uma das maiores empresas de alimento desse país. Eu tenho família, sou casado, tenho uma criança, um filho, e eu preciso dedicar tempo para ele, porque senão ele cresce e não conhece o pai, não vai saber quem eu sou. Eu preciso ter tempo para a minha família, eu preciso me dedicar profissionalmente, crescer. Em 2019, por exemplo, eu finalizei uma pós-graduação. Eu preciso me dedicar no crescimento espiritual. Eu faço 5 cursos ao mesmo tempo, irmãos. Eu leio um livro em cima do outro, não paro de ler. Um livro, entro no outro. Um livro, entro em outro. Um livro, eu entro em outro. Nas questões espirituais, eu preciso ter tempo com o Senhor, a sós com Ele, me dedicar, orar, refletir, escrever, pensar na igreja, a dedicação à obra, ao servir. Por exemplo, quarta-feira nós estávamos aí, um Márcio aqui, montando os ventiladores. Hoje, 8h30 da manhã, eu e o Marcão estávamos aqui instalando a parte de fiação, para que todos pudessem usufruir. Eu preciso dedicar a mim. Eu tenho um problema de saúde, irmão. Se eu não me dedicar, eu morro em poucas horas. Eu preciso amar a igreja, cuidar da igreja, servir aos irmãos, porque esses são os pilares da igreja. Aí você fala, pastor, seu dia tem 34, não, tem 24 horas. É uma questão de prioridade. Buscar ao reino, buscar o reino. E aí eu quero trazer para vocês, irmãos, 3 pontos, se assim Deus permitir. 3 pontos sobre um apontamento para esse ano de 2020. Que você possa pensar junto comigo nesses pontos e dar um passo de coragem e de fé. Nós precisamos navegar mais profundos, sair do superficial, ter mais tempo com Deus, menos casquinhas de ovo e cristãos diferentes. Sabe onde nós chegamos? Possamos ali ser sal e luz verdadeiramente. Então vamos falar de cada ponto, se assim Deus permitir, esse direcionamento para o Senhor. Vamos lá? Vamos no livro de Efésios, capítulo 4, a partir do verso 22. Efésios 4, a partir do verso 22. Efésios 4, a partir do verso 22, diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, quem se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Primeiro ponto que eu quero que você pense junto comigo, irmãos, é esse aqui, ó. Se esvazie para se encher. Se esvazie para se encher. Eu quero deixar uma tarefa para você, se você puder depois. Você vai ler o capítulo 4 de Efésios, do verso 17 ao 32, e depois você vai ler o capítulo 5, do verso 1 ao 21, e você vai compreender todo o contexto desse se esvazie para se encher. Capítulo 4, do verso 17 ao 32, e o capítulo 5, do 1 ao 21, esse vai ser uma tarefinha para você. Esse primeiro ponto, irmão, se esvazie para se encher. O apóstolo Paulo, dizendo aqui, vocês vão ler na sua casa depois, que incrível, as orientações que ele dá, o abandono das velhas práticas que nós temos que ter, o apontamento para uma nova criatura que nós somos. E sabe por que nós não mudamos? Aquilo que eu falei, porque nós não compreendemos, não temos intimidade, não buscamos. Essa passagem que eu falei para vocês estudarem em casa de Efésios, irmãos, é tremenda, uma mudança de vida. Se você precisa se esvaziar
para se encher. Sabe o que significa? Nós estamos, irmãos, muito e cada vez mais cheios das coisas do mundo, dos problemas, dos BOs, das idolatrias, dos prazeres, das preocupações. E esse ano de 2020 foi um prato cheio para a gente se encher das coisas do mundo. As famílias passaram mais tempo na frente da TV, nós passamos mais tempo na frente de um celular, mas ao mesmo tempo nós tivemos mais tempo para nos encher das coisas do reino. O grande problema é que nós precisamos nos esvaziar do quê? Das idolatrias, dos prazeres, das preocupações, dos problemas, dos BOs desse mundo, irmãos. E nós precisamos nos encher de Deus. Só que o grande detalhe é que as coisas estão invertidas. A situação atual da sociedade hoje, principalmente da sociedade evangélica, estamos cheios do mundo, menos de Deus. E nós temos que fazer agora, irmãos, pela graça e a misericórdia, se esvazie das coisas do mundo e encha-se das coisas e do reino de Deus. Sabe o que é o pior? Muitas vezes nós usamos a desculpa ao serviço que nós temos, até na obra. Nós falamos, não, eu estou na correria, porque eu não consigo buscar mais a Deus, porque eu estou servindo a Deus, e muitas vezes fazendo as coisas do reino, coisas palpáveis, e nos esquecendo do espiritual, da intimidade. Irmãos, eu sou um lutador. Enquanto eu estiver nesse altar, vocês vão ver eu falar sobre isso. Intimidade com o Senhor. Leia mais, ore mais, conheça o Senhor, seja amigo, seja íntimo, seja discípulo do Senhor. Senão não tem mudança. Nós vamos ser sempre navegando em águas rasas. Sempre nós vamos estar navegando. Essa imagem aqui ilustra isso, irmãos. É possível encher uma coisa que já está cheia de outra? Presta atenção nessa pergunta. É possível encher uma coisa que está cheia de outra? Imagina um copo d'água, se ele estiver cheio, eu vou encher mais ele, já está cheio. O maior desafio para ser cheio é se esvaziar. Presta atenção nisso. O maior desafio para você ser cheio é se esvaziar. Para você ser cheio do Espírito, se esvazie. Se esvazie de você mesmo, irmão. Se esvazie de você mesmo. Você não é o centro do universo, é o Senhor. Se esvazie deste mundo maluco, caído. Encha-se de Deus. Encha-se do Senhor. Que jeito? Esteja mais aos pés do Senhor. Ore mais. Leia mais. Busque mais. Se esvaziar significa mudança de hábito. Deixei, me despi. A passagem que nós lemos lá em Efésios capítulo 4, verso 22. Me despi e me revesti de um novo homem. Pagar o preço, se dedicar. Primeira coisa que eu quero que você pense, irmãos, tem esse compromisso de se esvaziar e de se encher do reino, amém? Tem esse compromisso contigo. Vamos para o segundo ponto, vamos lá. Dá um pulinho agora ali em Gálatas, capítulo 6, e olha que incrível isso agora. Gálatas 6, a partir do verso 7. Gálatas 6, a partir do verso 7. Diz assim: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna.
E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Segundo ponto que eu quero que você pense, meu irmão, é o seguinte, ó. Semeie, meu velho, semeie, minha irmã, semeie, meu irmão, semeie, viva pelo poder da semente. Isso é poderoso, irmãos. Viva pelo poder da semente. Semeie, semeie. Essa passagem de Gálatas diz: você tem semeado para a carne você vai colher destruição. Você tem semeado para o Espírito, e no Espírito você vai colher vida eterna. Ele continua dizendo: olha, não desanime, semeie. Paulo fala aos Gálatas: não desanime, continue a semear, mas não desanime, que no tempo certo vocês vão colher o que a palavra nos fala. Agora uma pergunta para você: o que você acha que vai colher neste ano de 2021? O que você acha que vai colher? Existe um princípio bíblico, irmãos, que é a semeadura. A todo momento a Bíblia fala sobre isso. Se você plantar laranja, vai colher laranja. Se você plantar abacate, vai colher abacate. Se você plantar amor, você vai colher amor. Se você plantar perdão, você vai colher perdão. O problema é que a gente não planta, senta e quer comer. Cadê o perdão? Cadê o perdão? Cadê o amor? Cadê o amor? Cadê o dinheiro? O que você tem semeado das suas finanças? Aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos? É nos prazeres? É na carne, conforme Gálatas? Ou é para o Espírito e no Espírito? Esse princípio é incrível, irmãos. O que você acha que vai colher neste ano de 2021? Porque pensa o que você colheu em 2020 e o que você vai colher agora em 2021. O que você plantou? Há tempo de mudar, irmãos. Semeie, semeie, semeie tempo para Deus, irmãos. Sabe a minha vida louca que eu falei para vocês, que parece que tem 48 horas? Eu colho mais tempo, porque eu semeio tempo para o reino de Deus. E é incrível, Deus multiplica, irmãos. Outro dia eu estava com um conhecido meu, falando sobre, ele trabalha comigo, falando sobre a minha dinâmica de vida, as coisas que eu preciso cuidar e fazer. Ele falou: você é doido? Como que você vive assim? Eu falei: cara, eu semeio para o reino. Deus multiplica, irmãos. Vou falar algo para vocês. Esse ano de 2020 foi um dos anos mais incríveis financeiros na minha vida. Um dos anos mais incríveis. Deixa eu falar algo para você. Semeie muita coisa para o reino. Deus tem aberto meus olhos cada vez mais, irmãos. E não é na questão financeira que é mais fácil de nós compreendermos, tá? Querer, sabe, o coração não está voltado para o reino quando você está querendo somente isso. É semear de coração. Semear de coração. Deus multiplica, irmãos. Deus multiplica. Você quer ter mais amor dentro da sua casa? Semeie amor. Casais, semeie amor entre vocês. Respeito. Financeiramente, semeie em terra boa, irmãos. Semeie, ajude pessoas. Semeie na vida das pessoas. Semeie, irmãos. Semeie seu tempo, seu talento, seu dom. Semeie. Esse é um poder incrível da Bíblia. Viva pelo poder da sua semente. Pais. Será que nós não estamos ensinando os nossos filhos a serem parasitas, sanguessugas, ter, possuir, egoísmo, vaidade, quando na verdade a gente vai semear
princípios bíblicos, uma vida de testemunha, exemplo de uma família, de casais, como se portar. Sabe por que seu filho não ora, não lê a Bíblia? Que ele não vê exemplo, vocês não estão semeando na vida deles. Irmãos, comece a fazer culto caseiro. Escolha um dia da semana, sente com os vossos filhos, netos, pegue a palavra, escolha um versículo, fala: Senhor, use a minha vida, apesar de mim. Fale com meus filhos, com os meus netos aqui, é meia hora, 20 minutos, irmãos. Quer cantar uma canção, cante, não tem problema, mas semeie, ensine isso para os seus filhos. Senão eles vão crescendo. Cara, só vejo meu pai e minha mãe na igreja no domingo, mas e aí? Cadê a mudança verdadeira? Semeie. Sabe algo incrível que acontece com meu filho? Nós vamos viajar, eu estava falando com a Andréia agora há pouco. Eu vou viajar, irmãos, toda vez que eu vou para algum lugar, eu levo uma mala, só com meus livros, minhas coisas da igreja, uma mala, só para isso, eu levo. Sabe uma coisa que eu comecei a ver no meu filho? Todas as vezes que nós vamos sair para uma viagem, ele leva o livro dele. Ele leva o livro dele. Ainda que nós nem lemos às vezes onde nós estamos, algum passeio, às vezes nós nem lemos, mas ele coloca na bolsinha, os brinquedos dele estão lá, mas o livrinho dele está lá. Semeie, irmãos, semeie exemplo, semeie na vida, semeie perdão, semeie amor, você vai colher. O mundo que nós vamos deixar para os nossos filhos, irmãos, depende dos filhos que estamos deixando para este mundo. A mudança começa em nós. A mudança começa em nós. Amém? Mudança começa em nós. Então, o segundo princípio para esse ano, vamos começar a semear mais. Eu não estou falando só financeiro não, irmãos. Em todos os sentidos. Tempo, qualidade, tempo para Deus, dedicação, mais amor, perdão. Semeie, irmãos. Faça esse compromisso com você esse ano. Vamos para o terceiro e último ponto, nós vamos caminhar para o final. Vamos para Lucas, capítulo 13, verso 31. Lucas 13, a partir do verso 31. Glória a Deus. Vamos lá, vamos ler? Diz assim, Lucas 13, a partir do verso 31. Naquela mesma hora, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus. Eles disseram: saia e vá embora daqui, pois Herodes quer matá-lo. Olha só o que Jesus fez, irmãos. Ele respondeu: vão dizer àquela raposa: expulsarei demônios e curarei o povo hoje e amanhã, e no terceiro dia estarei pronto. Mas, presta atenção agora no verso 33, mas preciso prosseguir hoje, amanhã e depois de amanhã, pois certamente nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. Aleluia. Sabe qual que é o terceiro e último ponto para você nesse ano? Siga os propósitos de Deus na sua vida. Siga os propósitos de Deus na sua vida, irmãos. Vou fazer uma pergunta para você. Quanto você deixou de cumprir o propósito de Deus na sua vida neste ano de 2020 que passou? Quanto? Quanto você deixou de cumprir os propósitos de Deus na sua vida neste ano que passou? Quanto, irmãos? Você deixou de exercer o seu chamado neste ano? Por N motivos, hein? Pandemia, doença, falta de dinheiro, eu não tenho tempo, eu não quero, eu estou depressivo, não consigo, não dá, a igreja não me ama, o pastor não visita, ninguém me liga. Quanto você deixou de seguir o propósito de Deus na sua vida nesse ano? De pregar as boas novas a todas as criaturas, de estar junto, de pregar a palavra. Irmãos, Jesus sabia da sua morte, dor e sofrimento, mas não hesita em exercer o seu chamado. Ele continuou curando, ele continuou expulsando demônios e prosseguiu para o alvo. Sabe, aqui Jesus, nessa passagem de Lucas, irmãos, ele estava seguindo as cidades. Esse contexto aqui fala da parábola do grão de mostarda, da porta estreita, e de repente chega esses fariseus: ô Jesus,
vai embora. Herodes quer pegar você. Era mentira. As pessoas queriam matar Jesus mesmo, irmãos. Os fariseus estavam procurando. Jesus não hesita. Jesus não hesita em seguir o propósito dele. Os fariseus estão perseguindo você, meu irmão. Quais são os fariseus da sua vida? Não hesite, prossiga para o alvo. Sabe qual que era o alvo de Jesus aqui? O chamado dele aqui? A cruz. A cruz. Jesus estava a caminho de Jerusalém. Ele ia ser crucificado. Ele não hesita em colocar a redenção, a salvação às pessoas. Quando se está em direção ao propósito, pessoas tentarão sabotá-lo. Não se esqueça disso, irmãos. Quando você está na direção do propósito, pessoas vão tentar sabotá-lo. Este caminhar seu rumo ao propósito. Para pensar, e quantas vezes você já veio na igreja, ou estava para vir, de repente chega uma visita, é a campainha que toca, é o telefone que vem, é o pneu que fura, é a chuva que aparece, é o tempo que não dá, tudo vai fazer para te tirar do propósito. Quantas vezes você falou, não, hoje eu vou separar amanhã, o melhor tempo de Deus, eu vou me dedicar, vou orar. Sabe o que acontece? Os fariseus se levantam. Aí é o trabalho, é um problema no trabalho, é o fique e chora, é o fique e cai e corta a cabeça. Tudo acontece, irmãos. Quando você está no propósito, vão tentar tirar você desse propósito. O que nós podemos aprender com Jesus? Não hesite. Prossiga. Prossiga para o alvo. Prossiga. Pessoas vão começar a falar para você, cara, não vai na igreja hoje não. Prossiga. Cara, não lê não. Prossiga. Prossiga para o alvo. Mesmo em meio às dificuldades. Sabe como ele vai ser cumprido esse propósito? Diante de você, orar mais e ler mais. Sabe o que a gente pode aprender, irmãos? Nós poderíamos fazer um culto aqui de muitos compromissos. Eu tinha até em mente, antes de escrever essa mensagem, trazer uma folha de compromissos materiais, espirituais, sentimentais, uma série, 7, 9 compromissos eu ia fazer para vocês. Eu ia trazer e entregar em mãos. Ser um marido melhor, ser honesto no trabalho, ajudar mais as pessoas, a igreja, eu ia fazer tudo isso, irmãos. Mas isso tudo só será possível e terá sentido e gerar frutos se você orar mais e ler mais. Orar mais e ler mais. Senão nós vamos ser pessoas fazedoras de coisas. E muitas vezes esse propósito, que um monte de coisas que eu ia trazer, não ia estar alinhada. Por quê? Não conhece. Se não conhece, não conhece a verdade. E ela não liberta. Não liberta, irmãos. Vamos para a última passagem bíblica. E vocês vão compreender tudo isso que eu estou dizendo agora. Lucas, capítulo 10. Nós estamos caminhando para o final. Lucas, a última passagem bíblica agora, capítulo 10, a partir do verso 38, diz assim, ó. E vocês vão compreender isso que eu estou dizendo para vocês. Eu ia trazer um monte de coisas para vocês, mas presta atenção agora. Lucas 10, a partir do verso 38, diz assim. Preste atenção nessa história que é muito conhecida. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor:
E aí vem agora o que eu quero dizer para vocês. Marta, Marta, você está preocupado. Pega o seu nome e coloca aqui agora, nesse lugar da Marta. Você está preocupado e inquieto com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Apenas quantas? Uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Quantas é necessária? Uma. Eu ia trazer uma lista, mas uma é necessária. Através dessa uma, todas as outras fazem sentido. Você precisa conhecer mais as Escrituras, ler mais, orar mais e passar mais tempo com o Senhor. O restante vai fazer sentido para você. Você quer ser um marido melhor? Você vai precisar ler mais, conhecer mais a palavra. Você quer ser a mulher de Provérbios capítulo 31? Você precisa ler mais, conhecer mais a palavra. Você quer ser uma pessoa correta nesta terra, o sal e a luz? Como ser? Ler mais e conhecer mais. Financeiramente, ler mais, conhecer mais. Se nós fazemos isso, irmão, todos os outros princípios fazem sentido para você. Marta estava fazendo serviço, ela não estava fazendo nada de errado, irmãos. Estava lá no celular, não estava viajando, não, ela estava fazendo o serviço. É o que acontece conosco. Nós estamos fazendo muitas vezes o serviço na obra, mas nós não conhecemos o Deus da obra. Estamos correndo atrás de uma série de coisas, mas não conhecemos esse Deus poderoso. E isso tudo só vai fazer sentido para você se você conhecê-lo, ler, passar tempo, ser íntimo dele. Há muito tempo eu tenho falado isso, irmãos. Há muito tempo. Há muito tempo. Jesus falou: olha, muito bacana tudo o que está acontecendo na IBC, mas uma é necessária. Irmãos, filhinhos da IBC, vocês precisam se preocupar com uma coisa: se render, sentar aos pés do Senhor e conhecer o Deus soberano desta terra. Isso é o que importa. Isso é o que importa e vai fazer a diferença na sua vida nesse ano de 2021, em nome de Jesus. Amém? Eu quero finalizar com um vídeo.
Amém? O que realmente importa, hein? Vamos ter novas atitudes esse ano, irmãos. Vamos ter novas atitudes esse ano. Existe uma história, diz que um jovem seminarista tinha acabado de se formar no seminário. E aí, nos últimos momentos ali, as provas finais, tal, o pastor daquele seminário deu uma palavra, né, uma pregação para aqueles jovens, separou os mais dedicados. E aí chamou eles no canto e conversou com um, e fez a seguinte pergunta para ele: qual é o projeto de vida para o seu futuro? E aí o seminarista respondeu: olha, agora que eu acabei o seminário, eu vou estudar advocacia. Sempre pensei, então vou agora estudar advocacia. Aí o pastor fala: ok, e o que mais? O jovem seminarista fala: bom, eu vou casar-me, porque eu passei um bom tempo estudando aqui no seminário. Quero constituir uma família, ter filhos e ter uma boa clientela no meu escritório de advocacia. O pastor fala: mas tudo bem, e o que mais? Aí ele fala: bom, com essa clientela, esse escritório, eu quero ganhar muito dinheiro. Aí eu quero poder viajar o mundo, eu amo viajar, conhecer vários lugares. E o pastor fala: e o que mais? Aí ele vira, achando estranho essas perguntas, e diz: olha, tudo. Bom, esse é o meu projeto para o futuro, minha vida, futuro. O pastor olha para ele com lágrimas nos olhos e diz assim: seu projeto está limitado a 50, 70 anos de vida, e além disso ele é vazio, porque Deus não está nele. Ele fala o seguinte: pastor, ponha suas metas mais altas, de forma que Deus possa ser incluído nos seus projetos, nessas metas, e tão longe que possa abranger a eternidade. Qual é o projeto de vida seu para o futuro, nesse ano de 2021, irmãos? Pense nesses pontos que eu falei. Pense em cada ponto deste que foi tratado hoje. Não se esqueça nenhum deles, irmãos. Não se esqueça. Se esvazie, semeie, siga o propósito de Deus na sua vida. Ore mais e leia mais. Vamos orar? Feche seus olhos. Paizinho, que a graça e a misericórdia de Deus esteja sobre nós, enchendo-nos de sabedoria, unção, graça, sobre esse ano que está sendo consagrado ao Senhor. Nossas vidas, projeto de vida nosso, tudo que nós queremos fazer, o Senhor está presente. Nós declaramos com a nossa boca agora: o Senhor está presente nos sonhos, o Senhor está presente nos casamentos, o Senhor está presente nos nossos filhos, o Senhor está presente nas finanças, nos clientes, nas empresas aqui estão representadas. O Senhor está presente nesta igreja. O Senhor é o cabeça, o pastor deste lugar. O Senhor está presente. Quando nós lemos no início deste culto: consagre ao Senhor tudo o que você vai fazer. Nós estamos agora, ó Pai, iniciando o primeiro culto deste ano de 2021, com um coração grato ao Senhor e consagrando, ó Pai, os novos cultos, os líderes que vão surgir, as pessoas que o Senhor vai trazer, os ministérios que vão surgir, as crianças, as finanças, as pregações, a palavra. Tudo está consagrado ao Senhor, a nossa vida particular, ó Pai, os sentimentos, a nossa mente, tudo pertence ao Senhor. Afasta-nos da tentação,
livra-nos do mal, ó Pai, perdoe nossas falhas, pecados, as coisas ruins, tira de nós as pessoas que estão atrapalhando a nossa caminhada, coloque pessoas que estão nos ajudando, que vai trazer crescimento para nós, e que está nos ajudando a construir um caminho reto, rumo, ó Pai, a esta meta, a este alvo, como o apóstolo Paulo disse, é o Senhor Jesus, ó Pai, é a soberania do Senhor, a ressurreição dos mortos, é isso que nós queremos, ó Pai, estar um dia dobrado com os nossos joelhos, agradecendo ao Senhor, um dia quando o Senhor voltar, e dizer: servo bom e fiel, venha, pois eu lhe conheço. Em nome de Jesus, tudo pertence a Ti, ó Pai. Consagrado está ao Senhor. Amém, amém e amém. Irmãos, antes de encerrar aqui a transmissão, nós vamos estender um pouquinho mais o culto. Nós temos ainda a segunda parte do culto, que é a ceia, mas é um culto diferente. Primeiro culto, temos que passar algumas informações, algumas coisas, e vai estender um pouquinho mais. Peço paciência para você. Antes de nós irmos para a ceia, eu preciso aqui deixar aqui uma orientação para você, tá? A partir de hoje, já, nós vamos dar um salto a mais, que está linkado com essa palavra que eu preguei. Totalmente ligada. O que vai ser? Não vai ser ninguém obrigado a fazer. Vai ser aberto a todos que quiserem. Não vai ser obrigado. E os que quiserem, poderão sair em qualquer momento, mas permanecerão os que querem ter um compromisso. Os que querem ter um compromisso. Coloca a capa. Nós vamos fazer nesse ano de 2021, que já vai iniciar agora. Eu vou criar um grupo de WhatsApp. Vou compartilhar o link com vocês. Através do link, vocês entram. Pode mandar para outras pessoas, não tem problema, mesmo não sendo da igreja, tá? Através deste link do WhatsApp, vocês vão entrar no grupo só para quem quer ter um compromisso. Eu não vou obrigar, mas eu vou participar, que você é um pastor. Irmãos, eu passei dessa fase há muitos anos. Você quer entrar, entre com compromisso. Assuma um compromisso fiel de navegar mais profundo. Nós vamos ter um plano de leitura bíblica, tá? Um plano de leitura bíblica. Eu não vou fazer você levantar a mão para não constranger, mas responda internamente: quantas vezes, ou se você já leu a Bíblia toda? Você já leu a Bíblia toda, meu irmão? Talvez não. Então esse plano de leitura específico para nós aqui vai ser para ler a Bíblia toda em um ano. Olha que incrível, você vai poder vencer essa barreira, dificuldades de leitura, de nunca ter lido. Então, a leitura toda vai ser um ano, esse grupo vai ser anual. Eu vou compartilhar umas coisas interessantes. Coloca a segunda página. É o seguinte, tá ruim para ver aqui, mas eu vou explicar para vocês rapidamente, depois eu vou compartilhar nos grupos, tá bom? Nós vamos ter um plano mês a mês. Aqui, por exemplo, é o mês 1, em dias. 28 dias somente, nós vamos fazer a leitura do mês. Mas e o dia 29, o dia 30, pastor? Nós não vamos ler. E durante o mês todo, nós vamos ter 5 momentos de reflexão. Para que isso? Para caso você tenha ficado atrasado. Qual que é um dos problemas do plano de leitura, irmão? Existem vários tipos de plano de leitura. De Gênesis, Apocalipse. A pessoa falha um dia, falha 2. No 5º dia, ela já desanima. E não lê mais. Ela abandona o plano de leitura. Essas 5 reflexões aqui é para você que perdeu a pegada ali, um dia, 2, na reflexão você tira o atraso. Você lê os dias que você ficou de atraso. Então nós vamos ter 5 reflexões ao longo do mês. Dia 29 e 30 e mais 3 ainda ao longo do mês. Muito simples, ela não vai ser direta, mas vai ser intercaladas. Antigo Testamento, Novo Testamento, Salmos, Provérbios. É um plano de leitura fantástico. Eu convido você, a nunca que leu toda a Bíblia, a participar. Neste grupo, eu vou dar orientações. Por exemplo, o livro de Gênesis, vou dar algumas orientações, compartilhar vídeos, falar sobre o livro de Gênesis, dar orientações incríveis, estimular, estar junto com vocês. Vai ser um grupo fechado para quem quer ter um compromisso maior. Fácil de entender? Vou compartilhar nas redes sociais o link para você entrar. Através do link você clica, você entra dentro do grupo. Amém? Então através disso,
você entra dentro do grupo, tá bom? Então esse é o recado que eu queria dar para vocês. Ore por isso, participe, convide pessoas para participar, outras pessoas podem participar também, e ir mais profundo, navegar em águas mais profundas. Não se esqueça do que mais importa. Lembra a palavra que nós lemos agora no final? O que mais importa? Uma coisa é mais importante, tá bom? Eu vou encerrar a gravação. Aos que estão assistindo, agradeço você por permanecer conosco até agora. Deus guarde a sua vida, meu irmão, minha irmã, neste novo ano que está iniciando. Deus abençoe você de uma forma extraordinária. Acompanhe as nossas redes sociais, o link vai estar compartilhado nas redes sociais. Entre, esteja conosco. Eu espero ver você um dia aqui conosco. Ao final agora você vai ficar com os dados bancários da igreja. Caso você queira fazer uma transferência através do Pix, não importa. Use da forma como que você quiser os dados bancários e faça. Ajude, semeie nesta terra. Deus guarde e abençoe a sua vida. Nos vemos em breve. Deus abençoe.